Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação no nosso quarto dia de retiro de carnaval. No dia de hoje, o Senhor nos fala sobre o que seria o essencial à nossa fé. O essencial para produzir em nós a santidade, para produzir em nós a perfeição. Então, peçamos ao Espírito Santo que nos dê bastante coragem para ouvir o essencial, né? Várias vezes o Senhor fala na Sagrada Escritura sobre o que é mais importante, qual é a maior lei, o que seria a nossa maior obrigação. E hoje, mais uma vez, ele recorda isso ao nosso coração. Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença e vos pedimos na tua graça que o nosso coração consiga alcançar o essencial. Por mais que muitas vezes, Senhor, batalhemos por alguns detalhes, algumas coisas, miudezas, que também são importantes a vós, se nós perdermos o essencial da vossa vontade, do vosso desígnio, o que seria então de toda essa batalha para alguns detalhes que tomam o nosso tempo e o nosso empenho? Por isso, nos oriente hoje, Senhor Jesus, para termos contribuição na obra toda, tanto naquilo que é essencial para vos agradar, como também nos detalhes que muitas vezes ocupam e tomam mais o nosso tempo e empenho do que deveriam. Dai-nos, Senhor, essa graça por intercessão da Virgem Maria e São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, irmãos, o evangelho de hoje está narrado lá em Marcos 10, versículos de 17 a 27. É um pouquinho longo, né? Mas eu amo essa leitura e sempre ela cai em algum dia aí do carnaval. Sempre ela está ali, presente, em um dos dias do carnaval, né? E é maravilhoso para discutir por meio dela vocação, para discutir santidade, conversão, e mais uma vez ela está aqui para desempenhar esse mesmo papel e aquilo que o Senhor desejar. Então vamos lá, vamos meditar. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. A gente consegue perceber, assim olhando de longe, né? Olhando para a vida desse jovem aqui da Escritura, o que faltava a ele, né? A gente consegue perceber. E vocês conseguiram perceber o que faltou no coração dele? Bom, no coração dele faltou que Deus fosse o principal, que Deus fosse o mais importante. Quando a gente vai olhar até para o discurso primeiro de Jesus,
ele coloca o rapaz também sobre algumas coisas-chave ali. Primeiro ele fala assim para o jovem: por que tu me chamas de bom? Só Deus é bom. Então, será que eu sou Deus? Eu estou em comunhão com Deus? O próprio Cristo faz o jovem olhar para ele mesmo, né? Então, Cristo só poderia ser bom, como ele fala, se ele tivesse em comunhão profunda com Deus a ponto de ser Deus. Ser bom é ser santo. Ser bom é ser limpo. Ser bom é uma união perfeita, plena com Deus. Então aquele jovem reconheceu sim que ele era mestre, porque tinha uma doutrina perfeita, aliada a uma prática perfeita, a um testemunho perfeito. Mas ele chegou a dizer que Jesus é bom, bom mestre, e perguntou para ele o que era necessário para ir ao reino dos céus. E Jesus já coloca aí: você é mesmo sábio assim? Você é inteligente? Você é carregado de ciência? Seu coração passou pelas etapas que temos passado nesse retiro? De abandonar o mau tesouro, de ser bem temperado, de ser prudente, de ser humilde? Será que você chegou agora na virtude máxima, que é da sabedoria plena, vencendo todas as entraves do pecado e conhecendo realmente a Deus e diagnosticando quem é o bom, né? Porque só Deus é bom. Será que você entende agora que eu sou Deus? É exatamente isso que Jesus está dizendo a ele. E dizendo também que para chegar ao reino dos céus é necessário ser bom. Ou seja, é necessário ao homem, para ir ao reino dos céus, ser santo. Ou seja, é necessário que eu e você, para irmos ao céu, também tenhamos plena comunhão com Deus. Estado de graça, firme, duradouro, purificador, né? Que não cometamos mais os pecados, né? Nem veniais, nem mortais, que a gente já penitencie nossos pecados durante a nossa vida com a nossa oração, com a penitência, com o jejum, com a prática da boa-fé, com as obras que se esperam de nós. Afinal, temos que ter o coração de uma boa árvore, né? Para dar bons frutos a Deus. Então, Jesus fala isso. A perfeição está na pergunta de Jesus. E aí, Jesus fala de uma maneira mais prática. Então, vamos lá, né? Vamos fazer você entender bem. Tem olhado para os mandamentos? E aí Jesus cita os mandamentos. Veja os que ele citou: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, são mandamentos que estão ali secundários, né, no relacionamento entre o homem e o seu próximo. Mas não se disse aqui, por exemplo, guardar o dia do Senhor, ou então amá-lo sobre todas as coisas, entende? Os principais mandamentos não estão expressos aqui. Jesus citou aqueles que são correlacionados com o lido com o meu próximo. O pai, a mãe, o meu próximo, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não prejudicar ninguém. E aí, por quê? Porque se entende que para obedecer esses mandamentos é necessário ter um coração que já ama a Deus, que já o conhece. Então Jesus está perguntando de uma maneira simples se a raiz, né, do primeiro mandamento, que é o santificante, que é o mais importante, que é o essencial, se ele já tem cumprido então, à luz desse primeiro mandamento, no relacionamento dele com os outros, nas obras dele, nos frutos dele. E aí o jovem fala: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho observado esses mandamentos e os cumprido. E aí Jesus olha para ele com muito amor, porque se reconhece nele a humildade e a verdade disso.
De fato, ele conhece mesmo a Deus. Chegou a Jesus e realmente reconhece que ele é bom, que Jesus está em comunhão com Deus, que Jesus seja Deus, que Jesus seja bom, né? E ele deseja realmente chegar a essa beatitude. E aí Jesus fala, então só te falta uma coisa. Vai, pega todos os teus bens, vende, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Porque Jesus sabia, né, especificamente a vocação daquele rapaz, de segui-lo sem nenhum tipo de restrição ou barreiras. Jesus queria o primeiro lugar no coração. Amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, faltava isso a ele, cumprir o primeiro mandamento. E em atenção a esse mandamento, o jovem ficou bem triste, porque era muito rico. E aí se vê, né, a impossibilidade de entrar no reino dos céus. Porque se não se tem Deus acima de tudo, né, a ordem tem que ser essa. Primeiro se ama a Deus, depois se ama o próximo da mesma maneira que se ama a si mesmo. E depois se amam as coisas. Lembra que a gente falava disso ontem, sobre a temperança, né? Mas tem que ser assim. É assim e pronto. Foi Deus quem nos deu a vida, foi Deus quem nos chamou à santidade, é Deus quem nos chama à eternidade, foi Deus que nos deu o nosso próximo, né? Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa. Foi Deus quem deu isso aí tudo. Então por que eu vou colocar essas coisas acima de Deus? Não, a ordem não inverte. Então é Deus, as pessoas e a mim mesmo, depois as coisas. E ele ficou triste, né? Porque ele não desejava cumprir à risca esse mandamento, porque comprometeria muito a sua vida. Ah, ele poderia cumprir esse mandamento mantendo os bens? Sim, mas se ele tivesse por foco fazer, conhecer a vontade de Deus, amá-lo, né, plenamente, ele teria liberdade para não achar o que Jesus falou pesado. Ele teria liberdade para seguir essa vocação, que no caso dele especificamente, Jesus viu que seria assim, de uma vida totalmente providente. E aí Jesus fala, né? Fala aos seus discípulos como é difícil. Ao soberbo, ao orgulhoso, ao rico. O que é o rico? O rico é o rico de si, porque não existe nenhuma riqueza nessa terra que enriqueça o homem. Não existe ouro, prata, rubi, carros, casas, dinheiro, né? Que torne o homem rico. Nada disso embeleza o homem, nada disso torna realmente o homem rico. No sentido que Jesus está querendo dizer, que é rico de belezas interiores, rico da verdade, rico da eternidade. Todo o tesouro desse mundo é corroído pela ferrugem, pela traça, ou é saqueado pelos ladrões. Enfim, não existe tesouro nesse mundo que seja durável, entende? E tesouro neste mundo que valha para o reino dos céus. Não existe. Por isso, qual é a riqueza que impede entrar no reino dos céus? É a riqueza do ouro, da prata, do carro? Não, é a riqueza do orgulho, da soberba, da filáusia, que é o amor exagerado de si mesmo, o amor desordenado de si. É a egolatria, que é a principal idolatria, onde eu sou o Deus de mim mesmo, onde eu quero ser bom para o meu conceito de bom, e eu quero ser bom para substituir a bondade de Deus. Aí a isso não tem possibilidade de entrar no reino dos céus, porque não haveria então aí valor reconhecível a Deus para a eternidade. Então, os discípulos perguntam: Senhor, Senhor, então quem entrará no reino dos céus? É impossível ao homem. E Jesus afirma: para o homem, realmente isso é impossível. Ou seja, ele encontrar um valor neste mundo ou em si mesmo para ir ao reino dos céus é impossível. Meus irmãos, vejam como essa palavra é dura, mas ela é libertadora. Não adianta eu e você
ficarmos buscando aqui dentro ou neste mundo alguma coisa que valha para o reino dos céus. O que nos torna ricos para o reino dos céus é a bondade de Deus, é Jesus, é a comunhão com Ele, principalmente quando ela não depende e não se atrasa por nenhuma coisa deste mundo, por nenhuma demanda desta realidade. Quando o principal na minha vida é amá-lo e respeitá-lo. Como o Santo Afonso Ligório dizia, antes morrer do que pecar. Quando isso for a nossa prioridade, sim, estaremos em tanta comunhão com Deus que atingiremos essa bondade, seremos bons, ou seja, santos. E aí o reino dos céus é dos bons. O reino dos céus pertence a esses a quem Jesus gerou extrema bondade. Mas por quê? Porque para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu espero que essa palavra hoje traga conforto ao seu coração. Muitas vezes a gente batalha por tantas coisas inúteis, né? Uma só seria importante: ter comunhão com Jesus por meio da oração, por meio disso aqui, ó, falar ao nosso Deus, por confessar nossos pecados, por se colocar diante de Jesus com humildade, por pedir socorro a Deus, para que a gente não se confunda, para que passemos a conhecê-lo e amá-lo mais do que a nossa realidade que já é triste. Para que eu vou entrar na vida como se eu estivesse a passeio e me apegar a coisas que não me enriquecem a alma e desperdiçar o dom da vida que Deus me deu? Para que viver uma vida triste como viveu o jovem rico aqui da parábola, né, da passagem? Por que fazer isso? Se somos chamados a uma bondade, a uma beatitude, a uma santidade que realmente é recompensadora, eterna, infindável e que ninguém pode ameaçar. Ninguém. Deus assegurou em ti a santidade? Ponto. Ponto final. Está estabelecido então que o teu destino é a plena felicidade. Pleno regozijar-se em Deus. Então é isso, meus amigos. Deus abençoe vocês nesse dia de retiro. Muita oração, recolhimento, silêncio, louvor a Deus. Que Deus te abençoe e te faça muito feliz. Um abraço.